Boa noite a todos. Me chamo Luiz Arthur Calheiros Leite. Convido alguns amigos, colegas, todos que gostam do tema para debater conosco sobre a leucemia mieloide aguda. Para tanto, falarei pausado e espero que todos vocês possam fazer qualquer tipo de pergunta. Então, inicialmente eu queria dar o meu boa noite ao meu amigo Jaelso Carnaúba, o Alisson, Rafael, Marcelo, e eu optei por esse tema e pela transmissão de tela. Muitas vezes vocês vão estar, porque o Luiz Arthur não está aparecendo, mas pelo simples fato de vocês conseguirem visualizar as imagens e daí sim, com o meu áudio, conseguir sim fazer perguntas. Em outro momento, teremos a oportunidade de, em cursos, palestras, estarmos juntos de forma simultânea com a tela e também com as imagens, certo? É um tema que exige muito do nosso conhecimento e é isso que eu quero passar quando nós falamos de leucemia mieloide aguda, uma doença que mudou bastante. Vamos iniciar com o caso de uma criança de 10 anos atendida no Hospital Escola Elvio Alto, aqui em Alagoas, com suspeita de infecção, com manchas na pele, hemorragias gengivais, além de muita fraqueza e febre há mais de uma semana. O médico examinou a paciente e solicitou um hemograma. A maioria desses casos, a gente, nos grupos que nós estamos, dando um abraço para o pessoal do Hematologia Brasil, os grupos 1, 2, os grupos de Alagoas, os grupos de ACB, nós discutimos a todo momento, e todos os colegas postam blastos, mas às vezes esquecemos que leucemia mieloide aguda e leucemias agudas existem bem mais informações e questões a serem respondidas, né? Tanto que a clínica, ela leva para uma doença que apresenta manifestações hemorrágicas, nesse caso, e porque muitas vezes um caso como esse vai a um hospital de doenças tropicais ou vai a um médico de pronto-socorro. Porque o paciente pode estar sangrando e, frente a um sangramento, ele procura qualquer médico que possa ajudar. Então, eu fiz uma lista de perguntas que vocês, a partir de agora, podem responder. Como seria a melhor forma de liberar esse laudo? Vocês estão com o laudo e com a imagem. Eu espero que essa aula seja mais interativa. Certo? Então, a palavra dessa aula, sem dúvida, é acompanhando todos vocês, querendo fazer algo diferente, usando de propósito para que a gente possa fazer essa palavra que eu vou escrever, que é interação. Bem, como liberar esse laudo? O paciente que tem uma anemia, a gente não escreve anemia em laudo algum, não é necessário, salvo se você liberar diretamente da máquina. Um paciente que tem uma leucometria de 130 mil, esse é até mais fácil do que outros laudos, e um paciente que tem uma contagem de plaquetas de 59 mil. A contagem de células blásticas por um colega foi feito muito bem, o que além de ter contado 70%, gerou 94.000% de células blásticas. E aí começa a segunda pergunta. Como se faz o diagnóstico? Onde nós participamos do diagnóstico. Qual o prognóstico desse paciente? Precisa saber a idade, né? Qual o prognóstico desse paciente, pensando que ele teria uma leucemia mieloide aguda, certo? De antemão, a leucemia mieloide aguda não é uma doença muito comum nessa faixa etária, que são crianças e adolescentes. E quais seriam as chances de cura? A palavra cura em leucemias e neoplasias talvez não seja a das melhores a serem utilizadas por nós. Vamos continuar. Basicamente, a hematopoiese é formada
pela uma célula-tronco que tem muita participação nas leucemias, é ela que provavelmente autorrenova as células leucêmicas, e hoje a gente conhece as moléculas que estão relacionadas a isso. A partir disso, um clone prolifera e invade toda a medula óssea, causando os sintomas e explicando um pouquinho da fisiopatogenia da doença, que nada mais é do que um grupo heterogêneo de doenças clonais que afetam as células progenitoras, que a gente chama de células imaturas ou células jovens, hematopoéticas. Elas não conseguem se diferenciar terminalmente e acabam não proliferando, como vocês viram, de forma absurda, não só na medula óssea, mas também em outros tecidos que nós chamamos de sarcoma mieloide, ou sarcoma granulocítico. Infiltram tecidos diferentes e se acumulam também. E o sangue periférico, para nós analistas clínicos, né, hematologistas de maneira geral, ele se torna essencial para o diagnóstico das leucemias, né? A leucemia que não tem blasto no sangue periférico é como se fosse uma leucemia leucêmica, certo? Então, continuando. A infiltração de tecido é muito comum e também manifestações como adenomegalia generalizada, hepatosplenomegalia, o que leva um paciente a precisar de um diagnóstico diferencial de Calazar e aí a um centro de referência de doenças infecciosas, depois se perceber que não necessariamente não era uma doença como Calazar, e sim uma leucemia, com o exame de sangue periférico ou medula óssea. A infiltração de pele não é muito comum, a de gengiva já é extremamente comum, vamos mostrar a vocês. Informações de tumores sólidos como cloroma e outros tecidos podem ser comuns. Pele, de uma maneira geral, não. Sistema nervoso, mais em leucemia, que é outro diagnóstico diferencial de leucemia linfoblástica aguda. Bem, o que é que nós temos de dados, né, de leucemia mieloide aguda? No Brasil, a gente tem uma estimativa de casos próximos aos Estados Unidos, né? Vamos ver quando a gente falar de INCA, mas primeiro nos Estados Unidos. Vamos ver quem são uma doença extremamente comum. Numa cidade de 1 milhão de habitantes, nós temos 350 casos ao ano. Por isso que as pessoas ficam dizendo, por que está aparecendo mais casos ali ou aqui? Porque vocês melhoraram, ou nós estamos melhorando a forma de diagnosticar e também acompanhando através de exames imunofenotípicos, moleculares e morfologia, sem dúvida, né? Então, nós melhoramos bastante esse aspecto e vamos ver realmente mais casos que nós não vimos antigamente. Eu só sincronizar aqui para acompanhar vocês, tentando ver essa transmissão. Chamo Luiz Arthur Calheiros Leite. Eu só sincronizar aqui para acompanhar vocês. Bem, esse talvez seja um dos slides mais importantes, que é as manifestações clínicas e a fisiopatogenia das leucemias agudas. No caso, leucemia mieloide aguda reside em uma proliferação desses blastos na medula óssea, blastos esses que vão gerar uma ocupação total da medula óssea, ao ponto de progredir em semanas para uma falência medular. Esse é o ponto principal para quem quer entender leucemia e por que ele baixa plaquetas e hemácias e por que gera anemia, por exemplo, seguindo as setas. A falência medular gera, ao mesmo tempo, anemia, vocês vão ver diminuição da hemoglobina. A falência medular vai diminuir os granulócitos, o que nós conhecemos como neutrófilos. Vamos entender por que isso gera infecções. E a falência medular nas leucemias por proliferação ativa na medula óssea gera hemorragias ou tendências hemorrágicas. Esse slide vocês devem guardar para o resto da vida. Vocês estão trabalhando com uma doença que mata os indivíduos que não são diagnosticados precocemente, ou até os que são em semanas ou até em dias, certo? Então, isso vocês estão trabalhando com uma doença que ainda é muito agressiva, não
só porque nós temos ferramentas diagnósticas, não vai deixar de ser agressiva. Vamos mostrar porque elas são agressivas, né? Nesse caso, vocês estão vendo aí uma paciente com leucemia, pacientes com leucemia mieloide aguda, certo? Ainda não estamos falando de subtipo genético ou molecular, nem imunofenotipagem, mas com a neutropenia, menos de 500 neutrófilos, e olha o que eles desenvolveram, infecção na língua, extensa, né? Já mais crônica, infecção fúngica e um abscesso periretal, certo? Paciente que faz infecção, que faz menos de 500 neutrófilos, vai ter risco de neutropenia febril, sepse, certo? Bacteriana, fúngica. Ele se comporta muito como um paciente que tem HIV, só que esse paciente, ele bem tratado, também melhora, certo? Diferente de tudo que tem um vírus. Pacientes que têm menos de 10 mil plaquetas, certo? Isso que vocês devem se preocupar bastante, né? Menos de 50 mil, e assim sucessivamente, 26 mil, eles vão sangrar. A gente pegou um caso agora, 26 mil plaquetas, o paciente sangrando vai ter que receber concentrado em massa recém-nascido. Nesse caso, manifestações oculares hemorrágicas de todo tipo, certo? De retina principalmente, são imagens chocantes, fortes, mas são ou fazem parte da realidade dessas doenças que até a década de 60 matava todos os indivíduos, né? Ninguém vivia com essa doença. Hoje é um pouco diferente, nós vamos ver, mas se nós demorarmos a sinalizar que esses pacientes têm blasto porque nossos corantes são ruins ou porque nós não sabemos, o paciente morre. Então, diagnóstico precoce, rápido, é importantíssimo. Ou se o paciente não conseguir diagnosticar, ou se o médico que está em algum centro distante não conseguir diagnosticar e não mandar para um centro próximo, ou até um dentista, como nesse caso, infiltração gengival, característica de leucemia mieloide aguda, monocítica ou monoblástica, não mais falando de M5A nem M5B, isso acabou, e eu vou mostrar porque a FAB acabou, ou ela está entrando em desuso. Foi uma descoberta científica genial, uma classificação, mas ela hoje entra em desuso como qualquer coisa na vida. A epidemiologia que nós temos no INCA é interessante porque o que acontece é que nós temos mais casos de leucemia do que antigamente. Então, quando se começa a se levantar dados do INCA, parece realmente que nossos casos estão aumentando, certo? Esses dados são referentes a 2016, 2017, certo? São os dados mais recentes que nós temos. E nós estamos aumentando tanto nos homens quanto nas mulheres, sendo a leucemia mieloide aguda menos frequente em homens só do que o câncer de próstata, pulmão e estômago, certo? E em mulheres do que, com certeza, câncer de mama. Então, ela começa a se tornar um câncer extremamente frequente, certo? A epidemiologia da doença é um câncer frequente que nem sempre nós não conseguimos identificar a causa, né? Isso muitas vezes também não vai importar mais para a gente, só se o paciente continuar se expondo. Bem, chegou num ponto que talvez todos vocês queriam, né? Todos vocês se perguntam, que é classificação FAB, porque está entrando em desuso. Eu gosto tanto quando se fala de M0, M1, M3 variante. Bem, a classificação FAB preconizada pelo professor John Bennett, dos Estados Unidos, o professor Daniel Katowski, da Inglaterra, e outros pesquisadores, como o Flanders, né? Por isso que é FAB, da França, ela era genial porque ela subdividia, na época não existia o Rafael está perguntando se vai ficar salvo no Instagram. Não, inicialmente eu não consigo compartilhar do Facebook para o Instagram, mas eu posso disponibilizar no Instagram um link para você entrar no YouTube, vai estar salvo no YouTube logo, certo? A gente tem um canal lá, é só você entrar e acessar que vai estar no YouTube. Então, recomeçando sobre a classificação FAB, né? Franco-americano-britânica, né? Foi reunido pesquisadores, hematologistas, patologistas e oncologistas, porque começavam a perceber que existiam
comportamentos clínicos e, principalmente, grupos diferentes morfológicos. Então, em 1976, se estratificou a leucemia mieloide aguda em M1, M2, M3, M4, M5 e M6. Vocês estão perguntando como ele fez isso, né? Esses caras geniais, e ainda mais porque não entrou a M0, nem muito menos a M7. Vou explicar agora no próximo slide. Bem, a M0 é uma leucemia muito parecida, tanto como a M7, morfologicamente, com a leucemia linfoblástica aguda. Então, para se trabalhar com o diagnóstico dessa doença que não tem morfologicamente característica de linhagem, por exemplo, a leucemia mieloide aguda, teoricamente, deveria ser uma leucemia que tinha grânulos, bastonetial, características de blastos dessa linhagem, né? Granulocítica ou mieloide. Mas essa doença de incidência rara, hoje chamada de leucemia mieloide aguda sem diferenciação, certo? Só para vocês deixarem claro. Na época foi classificado com células que tinham blastos grandes, agranulares e que tinham uma mieloperoxidase. Depois eu passo na Paula assim o endereço do YouTube. Boto aqui na rede. Negativa. Mieloperoxidase negativa, blastos agranulares. Para qualquer um poderia ser uma leucemia linfoblástica aguda. Vamos daqui a pouco explicar como é que eles chegaram nisso. Em 85 já surgiu a imunofenotipagem e permitiu que duas entidades fossem incorporadas à FAB, a M0 e a M7. A M1, o grupo americano, repetindo, o grupo FAB, ele conseguiu sim, quando se tinha mais de 90% de mieloblastos positivo para uma enzima que marca neutrófilos granulócitos e blastos com grânulos dessa linhagem mieloide, facilmente diagnosticar a leucemia mieloide aguda. Então, a M1 é uma leucemia mieloide aguda com diferenciação, a M2 é uma leucemia mieloide aguda com diferenciação em maturação, certo? A leucemia mieloide aguda com promielócitos anômalos, com grânulos azurófilos e mieloperoxidase fortemente positiva, e muito comum também os bastonetes de Auer empilhados em como se fosse uma folgueira, por isso que chama de fagocels, hoje é chamada de leucemia promielocítica aguda. E daqui a pouco eu vou explicar um pouco mais por que a FAB entrou em desuso, certo? Bem, a M4, ela sai de cena para entrar uma leucemia mieloide aguda, que tem monócitos e que tem também monoblastos, certo? E mieloblastos. Todas vão ter mieloblastos, de maneira geral. A M4EO mudou. Hoje nós temos entidades relacionadas a eosinófilos. Existe também a leucemia mielomonocítica aguda, nova entidade, recaracterizada através da imunofenotipagem. Além disso, a M6 é a eritroleucemia, ou leucemia eritroide aguda, certo? É um tipo de leucemia mieloide aguda. E a M7, como foi falado, foi a leucemia megacarioblástica aguda, né? Mieloperoxidase negativa. Veja que a M0 e a M7 só foram classificadas quando a FAB utilizou a ferramenta Catovs, que era muito bom em imunofenotipagem, ainda é muito bom o grupo dele. Então, eles conseguiram caracterizar por imunofenotipagem, que a gente vai explicar, que essas doenças, elas poderiam ser marcadas como mieloides. E aí surgiu de M0 e M7. Por isso que vocês podem ver no rodapé, tá pequeno, que a classificação FAB ela foi primeira publicada em 76, depois em 85, também classificando a síndrome mielodisplásica, certo? A leucemia mieloide aguda mais frequente é a leucemia mieloide aguda, pensando na FAB, vocês ainda utilizam ou pensam como se estivesse trabalhando com FAB. Eu não penso assim, eu penso num blasto e tento descrever aquele blasto da forma se tem grânulos ou se não tem grânulos, ou conto, sem nenhum medo, blastos. Sinalizo na hora para o médico ou solicito avaliação de um hematologista. Com uma certa frequência, nós pegamos casos de pacientes em primeiro exame. Então, praticamente, trabalhamos fazendo diagnóstico ou gerando algo próximo ao diagnóstico. Bem, por que a FAB entrou em desuso? A FAB ela não conseguiu utilizar, na época não existia
em 85, ferramentas que prediziam prognóstico. Então, a FAB não usava genética de uma maneira geral, nem muito menos citogenética e biologia molecular. Então, bem, se a gente não usa citogenética e biologia molecular, como é que a gente vai conseguir gerar o que, em 2001, o grupo da Organização Mundial de Saúde fez, né? E depois refez em 2018, depois revisou em 2016. São 3 livros já e 3 revisões consecutivas classificando a leucemia mieloide aguda, primeiro, como leucemia mieloide aguda com anormalidades citogenéticas recorrentes. Então, a primeira leucemia mieloide aguda é a leucemia mieloide aguda com translocação 821. Para ser leucemia mieloide aguda, deixar um ponto aqui para vocês, precisa ter 20% de blastos, mais de 20% de blastos no sangue periférico ou na medula óssea. Então, vou dar alguns exemplos. Né? Hoje, nós temos a leucemia mieloide aguda com translocação 821, que é caracterizada pela presença do gene RAM-X1 ou RAM-X1T1, certo? Nós temos a leucemia promielocítica aguda, que só é caracterizada com promielocítica aguda após a morfologia do sangue periférico medula óssea, após o exame citogenético que nos diz que existe a translocação 1517. Isso é um alvo terapêutico, pessoal. A translocação 1517 é o alvo do ácido transetinóico que faz com que a doença entre em remissão completa e com o PML RAR-alfa, a doença entre em remissão molecular, permitindo a gente depois estimar se vai ter ou não recaída, certo? Então, a doença extremamente fatal no passado hoje se tornou uma doença de bom prognóstico, através da citogenética, né? Depois vem outro grupo de bom prognóstico, a leucemia mieloide aguda com inversão do cromossomo 16, com o gene do Core Bind Factor, né? O CBF, beta MYH1. Né? Essa leucemia, ela tem uma sobrevida de 5 anos livre de doença com tratamento. Então, uma leucemia boa comparada com o que a gente tinha no passado, né? E a genética e a biologia molecular permitiu isso. Os grupos de prognóstico intermediário, daqui a pouco eu vou mostrar isso, mas a leucemia hoje é vista dessa forma. A leucemia mieloide aguda, que tem translocação entre o cromossomo 9 e 11, que é a mutação MML T3-MML, ela é de prognóstico intermediário. Não vai responder tão bem como aquela leucemia que nós conhecíamos, ou que nós conhecemos como leucemia mieloide aguda com translocação 821. Outra leucemia que não responde muito bem são as leucemias que possuem, as entidades que hoje são provisórias vão se tornar definitivas, as leucemias que possuem a mutação de um gene chamado de FLT3. É ele que é responsável por toda a proliferação dessa doença. Então, se a gente tem um gene mutado, uma proteína mutada, FLT3, esse paciente tem um prognóstico ruim. Isso é por biologia molecular, por PCR. E vocês poderiam se perguntar, fazendo um parêntese aqui, mas o Luiz Arthur está falando de algo tão distante da minha realidade? Não é. Por que não é distante? Nós trabalhamos hoje com o grupo Fleury, nós trabalhamos hoje com o grupo DASA, nós trabalhamos hoje com Pardini, trabalhamos hoje com Diagnóstico do Brasil, trabalhamos com SEIB, trabalhamos com Sérgio Franco. Todos esses laboratórios, eu citei 5, mas deve ter mais de 5 que vocês utilizam, fazem esses exames. Então, todos os pacientes com diagnóstico ou suspeita de leucemia mieloide aguda, após os exames que nós vamos mostrar aqui de screening, são testados pelas mutações, que nós temos um painel de 36 mutações para as doenças mieloproliferativas, né? Foi incorporado uma nova categoria de bom prognóstico. Veja que interessante, nem todo mundo que tem leucemia mieloide aguda morre. Isso que eu quero dizer para vocês. Antigamente, se alguém chegasse para mim, eu estou com leucemia mieloide aguda, eu morri. Isso já mudou faz uns 10 anos, ou mais, né? 15 anos, mais ou menos. 15 a 18 anos. Então, o paciente que tem um gene, apenas o gene NPM1 mutado, ele tem um prognóstico muito bom.
Depois a gente vai explicar o que é prognóstico muito mais. De uma maneira geral, responde bem a quimioterapia, vai conseguir, tem um fator idade envolvido nisso, a gente vai comentar um pouco. Lembrando que a leucemia mieloide aguda é mais comum em adultos e idosos, certo? Idoso é uma classe separada de doença, por causa das comorbidades, diabetes, hipertensão, ou outras condições imunológicas. Então, essa mutação prediz uma sobrevida de 5 anos ou 10 anos livre de doença, sem doença nenhuma, certo? Pós-tratamento quimioterápico. Continua ainda com leucemia mieloide aguda relacionada à síndrome mielodisplásica. Ainda existe, mas antigamente a mielodisplasia era tida como uma pré-leucemia. Hoje, nem todos os casos são. Todo paciente tinha SMD, tinha leucemia mieloide aguda. Isso não é verdade, certo? As neoplasias relacionadas aos inibidores de topoisomerase, isso é muito comum, faz tratamento para leucemia e desenvolve outra leucemia. E as não categorizadas, que são FAB, aí se incorpora outros grupos, né? FAB M0, a minimamente diferenciada, FAB M1, eu chamo de leucemia mieloide aguda sem maturação, FAB M2, eu chamo de leucemia mieloide aguda com maturação, FAB M3, eu chamo de leucemia promielocítica aguda, FAB M4, eu chamo de leucemia mielomonocítica aguda, FAB M5, eu chamo de leucemia monocítica aguda ou monoblástica aguda, FAB M6 leucemia eritroide aguda, FAB M7, leucemia megacarioblástica aguda. E eu não estou lendo nada, estou simplesmente já algo que eu trabalho há muito tempo, mudando esse negócio de M0, certo? Se eu quero categorizar que eu estou à frente de uma lâmina onde o paciente tem promielócitos hipogranulares em forma de halteres, como eles se formam, eu posso simplesmente dizer que é uma LPA, leucemia promielocítica aguda, ou contar como promielócitos hipogranulares, certo? E caracterizar depois, mais à frente, uma variante hipogranular, certo? Surgiu a leucemia basofílica aguda, surgiu as leucemias que já eram conhecidas, associadas à síndrome de Down, foi incluída a leucemia de células blásticas dendríticas, nós relatamos até um caso, e vão surgir outras entidades logo quando nós começarmos a estudar. Então, a leucemia mieloide aguda, a gente primeiro tem que saber qual é essa leucemia mieloide aguda. Vamos à frente. O assunto é longo, né? Mas espero que seja interessante. Entrando na área que vocês gostam, né? Os 13 colegas aqui que estão podem perguntar. Silvana, super empolgada com a hematologia, trabalha lá no Espírito Santo. Um grande abraço para você. Sabe tanto quanto eu, mais sobre esse tema que é diagnóstico e prognóstico da leucemia mieloide aguda, né? O diagnóstico era feito na década de 50 só pelo sangue periférico e o aspirado de medula óssea só pós-morte. Então não se tinha medula óssea, né, aspirada em pacientes. E o prognóstico era morte, era fatal. Hoje mudou. A hematologia moderna representa um tripé, inicialmente entre a clínica, a morfologia, o laboratório. Nós somos peças fundamentais para esse diagnóstico, certo? A morfologia como um screening para dizer que tipo de leucemia é, ou blasto e blasto. Saiba dizer isso. Se você não sabe dizer isso, saiba dizer células com características de imaturidade ou células imaturas. Conte isso e recomende uma avaliação da hematologia, principalmente se o paciente ou se o seu exame de sangue, que você trabalha com tubo e cada tubo é um paciente, tiver uma citopenia associada a outra citopenia, que é uma anemia associada a uma plaquetopenia, recomendo uma avaliação hematológica se você encontrar células imaturas. Com a incorporação desse tripé que tem imunofenotipagem, a citogenética e a biologia molecular, quase todos os casos, de uma maneira geral, são possíveis ou plausíveis de diagnóstico clínico. Então, aqui uma punção de medula óssea pode ser feita, é um ato médico, é feita num ambulatório, num centro cirúrgico. Não se admire se o médico disser, não, mande material para o centro cirúrgico. No nosso serviço, eles fazem bastante no centro cirúrgico e estão corretos. É a conduta deles
são ótimos, certo? Porque aspirando a medula óssea é um material parecido com o sangue, certo? Ser anestesiado. E aqui eu fiz questão de trazer algo que eu gosto de falar, que é morfologia corada por um corante chamado de Leishman, um corante Romanovsky. Essa morfologia não é igual às que eu vejo nos grupos, nem mesmo às vezes que eu tiro foto, porque eu não sou muito bom de foto em microscópio. Mas o Leishman permite uma visualização, se vocês olharem com calma, de células com características de mieloides. Eu estou vendo grânulo na célula do centro, eu estou vendo nucléolos, vários blastos, eu estou vendo uma quantidade de neutrófilos ainda persistindo, mas o que predomina, de uma maneira geral, na leucemia mieloide aguda são blastos. Certo? Tem o metamielócito aqui, certo? E assim vai. Por que aqui teria eritroblastos e outras coisas? Porque, se vocês observarem com calma o slide, a medula óssea aqui com metamielócitos segmentados, com elementos imaturos e imaturos, é uma medula óssea normal. Foi a que eu trouxe. Eu fiquei esperando algum comentário de vocês, mas essa é a medula óssea normal, que tem elementos eritroides numa quantidade próxima dos elementos que também são chamados de mieloides, e também se avalia nesse exame setores megacariocíticos, eritroides, e assim vai, linfoplasmocitoide, e assim vai, gerando uma proporção entre eritrócitos e granulócitos. Esse é um esfregaço de medula óssea, você pode ver que forma espículas, são espículas ósseas, corado por Leishman, certo? Um esfregaço feito igual ao nosso, certo? E aqui blastos, né? Vamos tentar entender se eu consigo dizer se esse blasto primeiro é mieloide. Eu primeiro, nesse blasto da esquerda, que é o que eu estou observando, certo? Na esquerda de vocês também, é um blasto. Ótimo. Essa célula, a segunda célula do centro é um blasto que tem grânulos. É um mieloblasto, eu continuo contando como blasto. Mas eu relato presença de grânulos citoplasmáticos em tantos por cento dos blastos. Em 56% dos blastos. Ou nos blastos. Solicita a avaliação do hematologista, ou ver se ele já tem exame anterior, porque aí você vai estar sendo repetitivo. No terceiro, você vê muitos grânulos azurófilos, grânulos citoplasmáticos e nucléolos, isso é um mieloblasto, certo? Não é uma célula normal no sangue, tanto que o seu valor de referência no sangue periférico, no exame de sangue periférico é 0. Passado a história clínica e o exame físico, o paciente tem bastante alteração clínica, esse não é um paciente assintomático, não existe leucemia mieloide aguda ou linfóide aguda sintomática. Esse paciente tem anemia com reticulocitopenia, resultante da falência medular. Esse paciente tem uma leucocitose, que é a mais comum, mas pode evoluir para leucopenia, ou até nós encontrarmos leucócitos normais, e quase todos eles têm plaquetopenia, que progride rapidamente, que aparece rápido. Alterações da hemostasia, principalmente na leucemia promelocítica aguda, os pacientes sangram em fase CIVD, não tratado, certo? Ou que fazem reincindiva ou recaída. Bioquímica, eu tenho que destacar um exame principal, produto de lise dos blastos, certo? Chamado de lactato desidrogenase. Nós pegamos casos com 1.000, 1.500, isso é um sinal que tem uma coisa errada. Então, LDH com células imaturas no sangue, com citopenias, nós pensamos em leucemia aguda, entra em contato com o médico, ou o médico entra em contato com a gente, ou a gente libera esse exame muito rápido, certo? Não é normal. Então, a lactato desidrogenase é importantíssimo, né? Outra coisa que foi importante com a Organização Mundial de Saúde é que ela diminuiu. Então, presença de blastos em sangue ou na circulação maiores que 20%, o diagnóstico é de leucemia aguda, pode bater o martelo. Então, quando eu libero, como já foi no passado aí, vocês devem ter visto em grupos ou em qualquer momento aí, rede social. Boa noite, Sidney Sebastião. Né? Ana também, Gonçalves, minha amiga, Heitor, né? Fazer uma pausa para dar um abraço para meus amigos, Francisco Galdino, Keline, Josiane, são pessoas que, além de me seguir, na verdade, eu as sigo, elas não sabem, mas isso é recíproco, né? Sou uma pessoa que gosta, sou bem-humorada e sou humilde, eu acho que, antes de tudo, muito humilde.
Eu acho que muitos de vocês sabem mais do que eu sobre esse assunto. Então, boa noite, Jennifer, também. Então, se a gente tem uma contagem diferencial de leucócitos, onde as células, nós contamos 100 células, e mais de 20% são blastos, 21%, esse paciente tem uma leucemia mieloide aguda. Vocês poderiam perguntar, e se ele tiver 19%? Pode não ser uma leucemia mieloide aguda, mas depende da quantidade de blasto na medula óssea. Se tiver 19% do sangue periférico, na medula óssea, vou mostrar o caso no final, pode ter 51%, e aí se fecha o diagnóstico. Por isso que se aspira a medula óssea. Outra característica que está aí na figura bem bonitinha, é um trabalho danado para fazer essa figura para vocês. Vamos falar muito mais em cursos online que nós vamos promover. O objetivo é compartilhar informação. Vamos lá, Monique. É o que nós chamamos de hiato leucêmico. O que é hiato leucêmico? Hiato é um espaço leucêmico, um espaço que a leucemia aguda causa. Então, nós temos mieloblastos, desaparecem nessa contagem diferencial que nós fazemos os promielócitos, os mielócitos e os metamielócitos, e às vezes aparecem alguns bastões segmentados. Então, existe um espaço na diferenciação. Esse espaço na diferenciação tem que ser caracterizado pela gente. É quando a gente conta 60% de blastos e 30 linfócitos e 10 segmentados, por exemplo. Certo? Um exemplo claro. Onde é que estão os bastões, os metamielócitos que deveriam existir, que são células que numa diferenciação normal, a Grace aí, sempre presente, parabéns, deveriam existir. Bem, seria muito interessante se todos os blastos tivessem bastonete de Auer, né, que é, na verdade, um aglomerado, é como se você juntasse todos os grânulos das células mieloides e formasse um bastão. Esse bastão que parece uma flecha, a gente chama de bastonete de Auer. Só está presente em apenas em 1/3, né? Menos de 25% dos casos. Sinara, um grande abraço. Doutora Sinara, né? Tem doutorado aí, é uma grande cientista. Então, é patognomônico de leucemia mieloide aguda. Nós já pegamos um caso nós achávamos que era linfoma, depois LLA, rodando a lâmina. Foi até o professor Valber que encontrou, queria mandar um abraço para ele, não está presente. Ele encontrou, no momento, um bastonete de Auer, e um bastonete de Auer significa que o paciente tem uma leucemia mieloide aguda, que transformou ou não, mas o fato é que é leucemia mieloide aguda. Então, vocês devem relatar sempre que encontrarem células com bastonete de Auer, isso no lado, presença de bastonete de Auer. Ponto final, está se tratando. Não precisa escrever no lado leucemia mieloide aguda, não, porque já está dizendo que é leucemia mieloide aguda. Deixe que a imunofenotipatia faça isso por vocês. E aqui dois exemplos que eu trouxe, que ser bem didático, e para ser bem didático, eu utilizei um livro de um professor muito didático, para o meu professor Renato Failas, né, que mostra um caso na esquerda de um paciente com anemia de 5,9, que chama muito nossa atenção, a gente às vezes esquece muito a série vermelha, eu não esqueço, nunca, com 116 mil leucócitos e 11 mil plaquetas. Além disso, ele tinha 92% de blasto, o que representava 106.720 células blásticas. Paciente. Aí eu pergunto a vocês, onde estão os mielócitos, já que ele só tinha um neutrófilo, 1% ainda ajudava ele a não ter infecções, que seria 1.100 leucócitos aí. Mas onde estão os mielócitos? Tem um hiato leucêmico aí. O segundo caso, que é mais comum até de se fazer, não fazer hiperleucocitose, é um caso do paciente que tem 7,4 à direita de hemoglobina, é um paciente anêmico, paciente que deve estar sangrando, porque tem 7 mil plaquetas, talvez esteja cortado na tela de vocês, eu vou ler para vocês, e com a leucometria normal. Bem, anemia com plaquetopenia pode ser lúpus, certo? Pode ser produto químico, pode ser calazar, pode ser HIV, pode ser um trilhão de doenças. O que caracterizou a doença aí foi a presença de 25% de promielócitos, e lá, olha como se escreve, alguns promielócitos com bastonete de Auer. Feito o laudo, é assim que se define. Então, vocês vão escrever alguns blastos com grânulos citoplasmáticos. Vocês estão dizendo que a linhagem é mieloide. Certo?
A classificação imunológica permitiu que, a partir da caracterização da célula de blastos que apresentam CD34 e, primeiro na direita, 13, 33 e mieloperoxidase, nós fechamos um painel bem básico, que hoje se utiliza citômetros de 2, 3 lasers, então possibilidades de trabalhar com 8 cores, ou até bem mais que isso. Né? Trabalhar, basicamente, para a gente conhecer a LMA, é positiva para 34, 13, 33 e mieloperoxidase. Se não for, continua essa investigação imunológica através da citometria de fluxo, que vou pensar em LLA-B. Ninguém consegue olhar uma morfologia e dizer que ela é B. Só através da imunofenotipagem. Um abraço para a Rosa aí, que também está nos assistindo. E se tiver 34, 19, que é marcador de linfócito B e também de linfoblasto, e 22, a gente está de cara com a LLA-B. No adulto, péssimo prognóstico. Péssimo prognóstico. Certo? Depois a gente vai falar como ela pode se tornar pior. A leucemia linfoblástica aguda ela pode se tornar pior se ela apresentar a translocação 922, que é o cromossomo Filadélfia. É uma das piores doenças, certo? Muito ruim em prognóstico, em tratamento, em resistência à quimioterapia. E a T, são as doenças mais agressivas que nós temos, também não muito comum, tem marcadores T, CD3, CD4, CD8, CD7, junto com o marcador de blastos para a gente, de células-tronco de transplante, que é o 34. Né? Existe uma correlação, e aí entra a primeira correlação entre esses marcadores que nós falamos e a translocação 821 com a citogenética, passando rápido por aqui, certo? A leucemia promielocítica aguda apresenta a translocação 1517 e esses mesmos marcadores, 13 e 33, você pode ver que 13 e 33 vai estar presente em todas as leucemias mieloides agudas, salvo eritroleucemia, certo? E leucemia que não tem linhagem, né? Definida. Bem, aqui um gráfico de imunofenotipagem, explicar rapidamente o que seria imunofenotipagem. É uma técnica que você utiliza não só um laser de argônio ou de hélio para marcar célula a célula, contar as células por grânulos e também tamanho, separa as células por tamanho e grânulos, seria outra aula, né? Mas aí selecionando a população de blastos, que eles têm um tamanho moderado, aqui com panleucocitário, que é o 45, a gente vai estudar, ver se ele tem o 33 aqui presente, pode ver nessa janela aqui, 19 negativo. Aqui a mieloperoxidase positivo e o 13 numa outra população que é linfócito negativo, só é positivo nesse verde, que é linfócito, certo? E o CD33, é o que a gente já falou, foi retirado da Blood, maior revista no mundo. Por que a FAB caiu de vez? Porque como ela não incorporou citogenética, não era possível se traçar fatores prognósticos individuais para a doença. Então, a citogenética permitiu, através desse exame aí, uma translocação entre cromossomo 10 e 21, o prognóstico ruim, colhida em tubo de heparina, permitiu se classificar a doença em grupo favorável, grupo de prognóstico intermediário e grupo desfavorável. Certo? Aqui estão as principais alterações citogenéticas. O principal da LMA é cariótipo normal, seguido de outras alterações, cariótipos complexos, prognóstico muito ruim. A translocação 1517, que é a promielocítica, a menos comum de todo esse grupo, que tem um bom prognóstico, é a inversão 16, e a translocação 821, que tem um prognóstico muito bom. Eu conheço pessoas que estão curadas já com a doença, mais de 10 anos sem doença. Certo? Aqui as mutações, as novas mutações, então 821 vai ter a MAML1-ETO e suas mutações próprias de cada uma dessas doenças que hoje são estudadas, né? Aqui, só para nós mostrarmos que, a partir do momento que se suspeita de uma leucemia promielocítica aguda, morfologicamente, clinicamente, como já foi falado, se faz um estudo cromossômico, chamado de cariótipo, e esse estudo vai revelar que um pedaço do cromossomo 15, dê uma olhada no 15, foi para o 17, é uma translocação, certo? E o FISH,
que é esse exame muito bonito e muito caro, maravilhoso. Ele mostra que os pontos não translocados são 2 cromossomos em verde normais e dois vermelhos, que são os pares de cromossomos. Quando se junta esses cromossomos, ele entra em sobreposição, a gente tem a translocação. A biologia molecular, a última ferramenta que nós vamos comentar nessa aula, que consegue nos predizer diagnóstico, prognóstico, recaída, ela foi incorporada a todos os indivíduos que têm leucemia e linfoma, certo? Tanto leucemias agudas e crônicas, no nosso caso a leucemia mieloide aguda, que tem translocação 821. Eu conheci uma moça que hoje tem 27 anos, 28 anos, ela teve um diagnóstico com 10 anos, né? Mais ou menos, de leucemia mieloide aguda. Quando se fez o cariótipo, ela tinha uma translocação de 21 e ela fez a quimioterapia, sobreviveu e está ótima, certo? Porque esse é um grupo de bom prognóstico, certo? Outro grupo de bom prognóstico que no passado fazia com que o paciente sangrasse bastante era o paciente que fazia uma coagulação intravascular disseminada, paciente que tinha um prognóstico horrível. Hoje, com a translocação 1517 e a fusão do gene PML-RAR-alfa, foi desenvolvido um medicamento chamado de ácido transretinóico e o trioxodiacénico. Quando você tem acesso a esse medicamento, consegue fazer com que essa mutação, essas proteínas de fusão, que é o PML e RAR-alfa, elas se separem, desapareçam no exame de biologia molecular e o paciente está em remissão completa, resposta hematológica completa, certo? Inversão 16, outro grupo de bom prognóstico, certo? Que apresenta um componente eosinofílico importante junto com os blastos. E aqui então a questão do prognóstico, né? Prognóstico bom, que responde bem à quimioterapia, paciente que vai ter uma sobrevida livre de doença de 5 a 10 anos, podendo chegar à cura com mais facilidade, paciente que vai também ter menos complicações e às vezes nem vai precisar do transplante de medula óssea. Então, inversão de 16, né? Translocação 821 acompanhado do NPM1 mutado e a translocação 1517 com PML-RAR-alfa. Isso é bom prognóstico, é muito bom para o paciente. Então, existe LMA boa, traduzindo, né? Usando essa expressão. Tem algumas que são ruins, né? Um abraço para a Clara, uma grande amiga que eu fiz aqui, a Luísa Barroso, a professora doutora Amanda, que eu tive o prazer de participar da banca de doutorado, grandes amigos aqui, eu agradeço bastante esses amigos presentes. Bem, entrando no grupo de prognóstico desfavorável, o paciente que não responde bem à quimioterapia, a doença é mais agressiva, ela acaba proliferando e surgindo mais as características clínicas, resistência à quimioterapia, muitas vezes não se consegue chegar no transplante, se tenta, é o paciente que tem anormalidades do cromossomo 5, como deleção do 5, certo? Deleção do 7, certo? Inversão do cromossomo 3, translocação 6, 9, ou translocação que nós falamos, paciente com leucemia mieloide aguda ou linfóide aguda que tem translocação 922, está numa situação muito ruim. Uma citogenética define toda a questão do prognóstico, que é como ele vai viver depois que ele souber que tem a doença, né? Quem queria ter uma doença dessa sabia que ela era boa ou ruim? Todo mundo, né? Teve a doença, eu quero saber se ela é boa ou ruim. Então, saber que ela é boa é melhor. O gene mutado da FLT3 gera um mau prognóstico. Esse foi o principal achado molecular depois da descoberta do cromossomo de Filadélfia, e que hoje se explora bastante inibidores de FLT3. Isso é algo bem moderno, para que vocês tenham ideia. Em outro momento que a gente possa, ou num curso presencial, ou online, ou convite, tratar só das mutações ou das neoplasias hematológicas. A doença residual mínima, hoje existe essa ideia de que se nós temos células leucêmicas 10 a 13, né? Veja quanto de célula nós temos, o paciente está morto. Antes de você pensar que ele existe, ele já está em óbito, né? A detecção clínica ela acontece só em 10 a 12
células, 10, entre 10 a 12, 10 a 10 células, certo? É quando você tem uma quantidade muito grande de células. A remissão hematológica só começa, que é a alteração, o hemograma voltando ao normal e as alterações clínicas surgirem quando o paciente tem 10 a 10 células. E aí onde entra a questão, quando é que eu posso ver o que o microscópio, o que o analista clínico não vê? Só quando se usa a técnica de imunofenotipagem, que consegue ver 5 elevado a 10 a 8, a 5 elevado a um expoente 8, certo? Um abraço à Ana Cláudia aí também, presente aqui no grupo. E o que mais se estuda, e aí a grande discussão e debate, eu sou mais do grupo da citometria de fluxo associada ao estudo da doença residual mínima, vou explicar o que é essa doença residual mínima. E a remissão molecular se dá quando praticamente não se tem mais células, ou se tem um PCR negativo, né? Não se tem mais células, não é bem assim. Então, boa noite Ana Paula também, que está sempre nos seguindo aí, o José. E qual a importância do estudo residual, né? Quando a gente caracteriza que o paciente não tem mais aquela mutação, por exemplo, entre o PMR-alfa, que é do 1517, ele está numa condição onde ele pode receber alta, certo? Ótimo. Segundo, quando o paciente tem um PCR negativo, uma citometria de fluxo negativo também, com a citogenética negativa, esse paciente tem uma chance de volta da doença, que a gente chama de recaída, e em tumor sólido de reincidiva menor. Então, surgiu essas técnicas que conseguem contar ou mensurar, por técnicas moleculares principalmente, ou imunológicas, células que não são vistas a microscópio. Então, isso permite dizer qual é a chance que o paciente tem de ter retorno ou não da doença. Então, qual é a chance que o paciente tem de cura? Ou quanto tempo ele vai viver se a doença voltar? E se a gente souber se a doença pode voltar, a gente vai monitorar esse paciente em termos molecular por muito tempo. Isso, nós temos essa ferramenta. Então, o estudo dessas mutações, o uso do PCR é de fundamental, junto com a citometria de fluxo, para monitorar se a doença volta ou não. A gente chama de doença residual, é a doença escondida, mínima, por isso que é mínima, certo? Os fatores prognósticos da doença, né? Finalizando nossa pequena aula, né? Uma aula maior seria num curso, num debate, né? Vocês podem convidar e a gente vê sempre a disponibilidade. Um abraço para o grande, um doutor Arthur Clark aqui, outro colega, tem muitos doutores com doutorado mesmo, e também ao grande Helder, analista clínico, fundador dos grupos de análises clínicas do Brasil, né? Grande colega aí. Sempre aprecio muito o trabalho de pessoas honestas. Bem, fator prognóstico. Primeira idade. Paciente acima de 60 anos com leucemia mieloide aguda, 70, 80, não se tem muito o que fazer com ele. Ele não resiste à quimioterapia e muitas vezes ele não resiste, ou ele faz uma quimioterapia com dose menor, ou ele também não resiste a um transplante. Então, a idade é um fator de prognóstico. Segundo, o tempo de diagnóstico. Se o paciente teve diagnóstico um tempo hábil, rápido, foi o primeiro exame dele, certo? Melhor. Se a apresentação clínica inicial dele já foi fulminante, às vezes o prognóstico é ruim. A histologia, o número de blastos, né? Se nós temos síndromes de hiperleucocitose, que não vão ser abordadas aqui de maneira geral, mais de 100 mil leucócitos, o prognóstico é muito ruim. A chance de lise tumoral, de embolia pulmonar, de trombose e de estase venosa é enorme, né? De parada cardiorrespiratória por excesso de potássio. Então, excesso de blastos e hiperleucocitose é um fator. Resposta ao tratamento, né? Os pacientes que a gente falou de prognóstico ruim, translocação, por exemplo, né? Cariopsia complexo ou translocação 922, que é a promoção de Filadélfia, eles vão responder pouco ao tratamento. Já os pacientes com translocação 821, né? O gene NPM1 mutado, né? A proteína, translocação 1517 e inversão 16, né? E suas respectivas proteínas mutáveis ou proteínas de fusão, vão responder bem à quimioterapia. O tratamento vai ser muito bom, certo? A leucemia secundária,
a terapia não tem um bom prognóstico, e o cariótipo é que vai determinar, como nós já falamos aqui, toda esse arsenal de fator prognóstico de favorável, intermediário ou desfavorável. Né? Então, aqui nós criamos um organograma para falar de tratamento. Né? Quais são os pacientes que fazem tratamento? Os que têm bom prognóstico, translocação 15-17, 8-21 e inversão 16, eles seguem para um tratamento com citarabina e daunorubicina, certo? Em doses maiores, se a idade for abaixo de 60 anos, um pouco mais, de indução de consolidação, certo? Depois você observa esse paciente, se ele não melhorou, tiver falha na indução, falha no tratamento de indução inicial, tiver ou recidiva, ele vai procurar um doador HLA compatível e fazer um transplante inicialmente halogênico aparentado ou um tratamento não aparentado ou algum tratamento experimental, que já existe alguns agora recente. Um abraço também aqui a Marielle e a Estela, outros colegas que estão aqui conversando com a gente. Bem, se a LMA for de mau prognóstico, o negócio complica um pouco mais, mas a gente não abandona nenhum paciente, nunca, nem nenhuma amostra biológica, né? Todos nós que trabalhamos com as áreas biológicas, né? Ciências farmacêuticas e tudo mais. Então, quem tem monossomia do 7, ou trissomia do 8, ou alguma outra deleção, faz um tratamento de indução um pouco mais forte, vai logo procurando seu doador, faz uma fase de consolidação e sim, vai ser um candidato a transplante de medula óssea logo, certo? Seguindo esse caminho, muitas vezes não vai conseguir fazer esse tratamento. Aí eu trouxe os medicamentos e suas doses, é importante que a gente saiba quais são os medicamentos, né? Os efeitos que esses medicamentos geram e em quanto tempo esse paciente pode viver com esses medicamentos, ou ele vai ser tratado, né? A gente chama de esquema 3+7, é um tratamento à base de fármacos chamado de citarabina e daunorubicina, ou idarubicina, certo? Se faz em doses maiores, certo? Em adultos jovens, por exemplo, né? Isso é muito bom para adultos jovens. Então, a gente faz de 100 a 300 miligramas com infusão contínua durante 7 dias, com a citarabina, e a daunorubicina de 60, tendendo já a literatura mostrar que a dose melhor é de 90 miligramas dia, certo? E intravenoso, certo? Esses medicamentos não são orais. Tem outros regimes, e altas doses de daunorubicina e citarabina podem ser usadas nesses pacientes em fase de consolidação ou não resposta à terapia, certo? E outra alternativa seria a citarabina combinada à idarubicina, para depois a gente pensar e entender por que o tratamento da LMA é diferente da LLA, certo? Que a gente vai falar da L-asparaginase em outro momento e assim vai, certo? Então, aqui, o tratamento mais ou menos próximo de infusão durante 7 dias, certo? Se houve falha, recidiva, o paciente refratário a tratamento, deixei bem grande aí, esses pacientes já vão para uma fila ou para um banco de transplante do Redome, procurar um doador compatível, HLA, e para um TMO halogênico, transplante medula óssea halogênico, certo? Aqui, para finalizar, nós gostamos todos de casos clínicos. Esse aqui, sim, um paciente de 55 anos, certo? Um paciente bem característico de leucemia mieloide aguda. Ele tem história de 2 semanas de cansaço e febre, e também de um sangramento a 2 dias pelo nariz, que a gente chama de epistaxe. Era um paciente com alteração pulmonar, um baço, um órgão abdominal esquerdo de 6 centímetros a 6 centímetros do rebordo costal, certo? O abdômen esquerdo do paciente não vai estar flácido, vai estar duro, certo? Algumas petequias ou petequias em membros inferiores, produto de plaqueta baixa, não tinha outra organomegalia, um abraço para o José Eduardo aí, que entrou agora. Então não tinha adenomegalias, que era linfonodomegalia, mais comum nas doenças linfóides, certo? Na LLA ou na LLC, nos linfomas mais ainda, né? E o hemograma dele era 5,2 de hemoglobina, certo? Eu sempre olho só a hemoglobina, certo? 21 mil glóbulos vermelhos e 15 mil plaquetas. Tinha 2 citopenias, uma leucocitose e 55% de blastos.
Aqui o hemograma com a morfologia, vocês podem olhar e me dizer algo. Ninguém comentou nada até agora. Ou porque todo mundo, que eu acredito, sabe tudo, ou porque eu não estou sendo muito claro nas minhas colocações. Um abraço para o Thales também, que está entrando aqui no grupo aqui agora. Bem, pela morfologia, eu não consigo dizer que esses blastos são mieloides. Eu vi uma postagem de um colega hoje mesmo, eu disse, isso pode ser uma leucemia mieloide aguda, isso pode ser uma leucemia sem leucemia mieloide aguda, sem diferenciação alguma, isso pode ser uma leucemia megacarioblástica aguda, não sei caracterizar, porque ele não tem nenhum sinal de linhagem, grânulos ou bastonete de Auer. Essa é a morfologia para vocês. A medula óssea, também com morfologia não específica, tinha 52% de blastos, bem próximo do sangue periférico, que tinha 55%, isso pode acontecer bastante. E o que fechou o diagnóstico de leucemia mieloide aguda, e o que fecha de verdade é a mieloperoxidase, que pode ser feita por imunofenotipagem, o CD34, marcador de célula jovem, 33 e 13 positivo, certo? 117, 19 e 56 positivo, com a mutação, a translocação 821, a translocação 821, que está aí abaixo, representado quando a gente fez um RT-PCR, um paciente que tem AML ETO positivo entra num grupo de bom prognóstico, o paciente vai sair bem dessa, certo? Isso é ótimo. Então, nós encerramos a aula aqui com exatamente 1 hora, né, 60 minutos, como nós treinamos, com essa mensagem, todos devem ter acesso ao conhecimento. Para isso, nós vamos gerar, através da Hematologia do Brasil, né, que é um grupo que nós formamos com 500 pessoas, no total dos 2 grupos, junto com a ACB, junto com os parceiros realmente listados aqui, a PMH Cursos, a Beatriz, que é minha assessora de marketing digital, a Biomax, nossos colegas Guilherme, os professores, Samuel e tudo, tentar espalhar conhecimentos com o primeiro curso de interpretação de hemogramas gráficos, interpretação numérica e imagens. Esse curso primeiro vai ser em Maceió, para depois a ideia é nós tentarmos as solicitações com as seguintes adequações de local, de passagem e tudo mais, tentar fazer com que esses cursos passem por todo o Brasil. Então, a Beatriz, que está entrando agora no grupo, eu gostaria de agradecer muito o trabalho que ela vem fazendo comigo, é uma parceira, né? Uma consultora de marketing digital, eu recomendo ela a todos vocês que estão aqui presentes, ou todos que vão assistir a live, é um talento que reconhece que todos nós podemos conhecer as coisas e não importa mais a distância que nós temos, e sim, hoje, com recursos tecnológicos, nós podemos chegar em qualquer local, em tradução simultânea, como se a gente vê jogador de futebol falando em português e o outro traduzindo ao mesmo tempo, porque a gente também não pode ser valorizado, então, chegar tão longe quanto nós podemos, que para mim sempre tive esse desafio, que é me reinventar frente aos desafios, não só adversidades. Então, o primeiro curso de interpretação presencial de hemogramas, que eu pretendo fazer esse curso, lançar esse curso junto com a minha assessora e meus patrocinadores, colegas, vocês todos, online um dia, é um curso de interpretação de hemograma, gráfico e imagem. O segundo, a minha ideia é fazer um curso de exames complementares, muito solicitado pelos colegas, não só de laboratório, mas nutricionistas, de enfermagem, e assim vai. E um terceiro curso que nós temos que fazer, é uma obrigação minha de ter vindo para a Terra, é um curso de estudo das neoplasias hematológicas. Certo? Esses 3 cursos eu pretendo, sim, disponibilizar. Essa aula breve, ela é maior, né? Poderia ser maior. E vai estar disponível no YouTube, no meu canal do YouTube, onde logo também eu vou estar postando um vídeo de uma aula gravada, e aí vocês vão poder me conhecer um pouco mais, vendo minha performance em quadro e tudo mais.
No mais, eu vou estar disponível aqui. Normalmente eu deixo 5 minutos ou 3 minutos para qualquer pergunta que vocês quiserem fazer sobre LMA, sobre coloração, sobre hemograma. E agradeço a todos, porque sem os nossos colegas nós não existimos, né? Sem os nossos pais nós não existimos, sem as universidades que me ajudaram, os professores, eu não existiria, e sem vocês eu não existo, certo? Então eu deixo esse recado do que eu sou realmente, uma pessoa que gosta do conhecimento e humildade. Eu acho que as pessoas podem ajudar os outros, né? Ajudar um colega não é fazer com que ele seja melhor do que a gente, e sim que ele seja um salvador de vidas. Sim, o meu canal de YouTube, a Beatriz vai nos ajudar dizendo qual o canal de YouTube, pode perguntar ela aí, mas eu passo logo nos grupos também, o canal do YouTube, e fora isso eu estou aberto a perguntas aí, Grace, ou qualquer outro, e também a críticas, se vocês acharam que existiu algum erro na abordagem da LMA. Não falei de suporte hemoterápico, não falei de aprofundamento das mutações, da imunofenotipagem, de vários casos de morfologia, que o objetivo era simplesmente passar uma hora conversando com vocês e ter vocês aí como colegas para fazer qualquer tipo de pergunta. Um abraço também ao Miguel Ângelo aí, o meu colega que está sempre presente, acho que Marcelo Barbosa, que divide dessa opinião comigo, que é quanto mais a gente aprende e divide nosso conhecimento, mais crescemos juntos. Então, eu encerro praticamente meu tempo aqui de perguntas. Só tem uma pergunta aqui, que é a questão do canal, eu vou colocar. E agradeço a todos vocês. Vou finalizar, deixar esse vídeo disponível aqui no Facebook. Depois posso compartilhar o link em grupos. E uma boa noite a todos.